E hoje o tirano da vez é o ditador espanhol Francisco Franco. E quem vem desvendar sua vida e nos contar tudo é o mestre em História Social pela USP, professor de História da UniABC, Renato Alencar Dota. Boa noite, mas que currículo, Renato. Tá bom, meu velho? Boa noite. Não precisa se levantar, você está em casa, você sabe disso, né? Bom, nós estávamos falando sobre, aqui em off, né? Falando sobre os tiranos todos, da cronologia que vai acontecer aqui no programa, em relação aos tiranos que vêm, que vão, etc. Bom, então, agora, de uma forma mais didática, professor, quem foi Francisco Franco? Bom, o Franco ele foi ditador da Espanha, né, durante quase 40 anos. Desde a década de 30 até 1975, quando ele finalmente falece. E, acima de tudo, o Franco foi um militar. Toda a carreira dele foi em cima do exército espanhol, os seus irmãos eram militares, o seu pai tinha sido militar, e a região onde ele nasceu, na Espanha, no noroeste da Espanha, na Galiza, era uma região que forneceu muitos soldados para o então decadente Império Espanhol. Então, o exército foi a vida desse homem. Quer dizer, na verdade, essa coisa dele ter chegado ao poder foi mais em função dessa coisa militarista, não? Sim. No caso, o exército era uma das portas de ascensão social na Espanha. Na década de 1930, a Espanha passava por um processo de ebulição social muito forte, né? Então, os camponeses reivindicavam uma melhor distribuição de terra, reforma agrária, os operários reivindicavam melhores salários, condições de trabalho. E a esquerda estava tomando corpo ali, ao longo dos anos 20 e 30. O Franco, por ser do exército, uma formação conservadora, católica, ele era radicalmente contrário a tudo isso. E juntou-se à direita, e essa direita, junto a ela, tinham outros grupos conservadores, como, por exemplo, os fascistas espanhóis, chamados de falangistas, né? Mais os monarquistas, a Igreja Católica e a maior parte do exército, das Forças Armadas, se uniram para fazer um golpe e derrubar a República Espanhola, né? Isso foi em 1936. Esse golpe fracassa, no primeiro momento. Tá? Apenas metade das guarnições, dos quartéis militares da Espanha aderem aos golpistas. A outra metade, ou ela não adere, ou então ela é reprimida pelo governo ou pelos próprios trabalhadores que resolvem se armar e invadem os quartéis. Está armado o cenário da Guerra Civil Espanhola, né, que vai durar 3 anos e vai matar mais de 1 milhão de pessoas. Como é que se deu esse processo de reconstrução da Espanha? Está bem destruída, hein? Sim, sim. Então, em 1939, então, a Espanha, os nacionalistas, que é o grupo do Franco, como eles se auto-intitulavam, né, eles tomam o poder e realmente o país está arrasado. E eles tinham, esse grupo, eles tinham ideias muito conservadoras e até, a gente diria hoje, reacionárias, né? Eles achavam que todo o processo de desenvolvimento, de contatos externos que a Espanha tinha tido, liberalismo, por exemplo, investimentos estrangeiros no país, tinha levado o país para a ruína, antes da guerra, né? Então eles juraram para eles mesmos que nós vamos fazer diferente agora. A Espanha é rica o suficiente para lidar consigo mesma. Então a reconstrução vai ser só com mão de obra espanhola e com o investimento o dinheiro vai ser só de espanhóis. Ou seja, nada de investimento externo, nada de importações, o mínimo de importações. O que acontece? A Espanha se isola economicamente, né? E o país ele acaba, digamos assim, há um processo de desindustrialização, porque as indústrias foram todas destruídas. Sucateadas? Sucateadas, exatamente. A própria agricultura não consegue prover a sua população, a população do país, né? E a Espanha, durante a década de 40 e 50, por conta disso, vai passar uma fome muito grande. Como é que era o governo do Generalíssimo? Generalíssimo? Generalíssimo. O franquismo, ele ao longo dos seus quase 40 anos que estava no poder, na verdade não foi uma ideologia, ele foi mais uma prática política. Mas claro que ele tinha sua coerência interna. Sim. Né? Então o franquismo ele se baseia em 4 pilares. Ele se baseia, como eu já falei, a Igreja Católica, o exército, os falangistas, que eram os fascistas espanhóis, né, sempre bom lembrar, e os monarquistas, né? Ou seja, todos os grupos conservadores. Ao longo desses quase 40 anos, uns grupos ou outros vão se sobressair, né? Por exemplo, os falangistas,
por essa aproximação ao fascismo, então, a questão do corporativismo, a questão do imperialismo, né? Então, com o final da Segunda Guerra Mundial, esse grupo vai cair em descrédito, então eles vão ser afastados do poder. E as suas políticas, como por exemplo essa política autárquica, né, que eu falei do início, ela também vai ser substituída por uma outra mais liberalizante, e aí vai acabar tendo uma abertura, né? Uma abertura econômica, né? Não política, mas uma abertura econômica. E vai tomar vai tomar o lugar deles um outro grupo mais próximo da Igreja Católica, um que, aliás, é bem conhecido hoje em dia e que, na verdade, nesse momento teve seu primeiro momento de poder, que é a Opus Dei. Opus Dei. Isso. Então, a Opus Dei ela vai ter um papel na modernização conservadora da Espanha a partir dos anos 60. E ela vai se aproximando um pouco do que seriam as ditaduras, o franquismo no início parecia mais um governo fascista e depois vai aparecer mais com essas ditaduras da América Latina. Agora, ele também se consolidou com a promulgação de leis, novas leis. Que leis foram essas? Então, na verdade, as leis no governo franquista, o Estado espanhol tinha suas leis, obviamente, né? Mas a característica do franquismo é assim, o poder estava muito centralizado na figura do próprio caudilho. O Franco, desde 1936, desde o início da Guerra Civil, concentra-se na figura dele, os seus admiradores, né? Porque o Franco ele era muito popular dentro do exército. Então ele conseguiu fazer com que houvesse toda uma concordância em torno da figura dele, um culto à personalidade e toda a vontade do líder, do caudilho, seria a lei nacional. Então, as leis, no caso, as leis da Espanha, né, durante o período franquista, elas tinham importância apenas as que não tinham digamos, um contato direto, um interesse direto do Francisco Franco. Mas, por exemplo, o poder dele era praticamente ilimitado, num certo sentido. Por exemplo, você não tinha um parlamento, você tinha as cortes da Espanha, né, que tinham um poder meramente consultivo. E ele, enfim, a vontade dele é que era a lei do país. Eu vou dizer uma coisa, Renato, eu não consigo entender a figura do cara lá. Eu não consigo entender, honestamente, eu não entendo como uma pessoa pode se perpetuar no poder e com essa coisa de divindade, que em síntese é isso mesmo, né? Eu não entendo como é que... Tá, era simpático, era querido pelas Forças Armadas e tal, mas, de repente, sempre tem um rolinho, alguém que quer o poder também e tal, e vem a briga, vem a dissolução daquele poder e se constitui outro. Com ele, não. É impressionante. Como o Hitler também não ia acontecer nada se o cara não morresse, né? Se não tivesse perdido a guerra. É engraçado isso, eu acho muito divertido. Como é que a pessoa pode centralizar tanto o poder assim como esses homens? Há uma explicação lógica para isso? Claro, claro. Quer dizer, o carisma é uma coisa fundamental. Tá. E também o fato da guerra civil e toda aquela ebulição social que eu falei no início, né, que estava prestes a acontecer uma revolução, assim como aconteceu na Revolução Russa, né, fez com que houvesse uma grande insegurança, principalmente por parte da elite. Né? E mesmo a população católica, aquela população muito conservadora, tinha um medo muito grande de um caos. E quando você tem o caos na sua iminência, você se apega à primeira coisa que você vê. Se você vê um líder carismático, é o que aconteceu no caso do Hitler, Mussolini, de outros líderes, Stalin mesmo, né? Dessa série aqui, inclusive. É verdade, você vê o próprio Hitler tirou a Alemanha da mais profunda miséria e colocou na primeira potência do mundo. Sim. Os caras se agarram a isso, é lógico. Exato. Né? Bom, aqui no Brasil, o povo não foi para a rua pedindo a deposição do Jango? Sim. O povo foi todo para a rua, quer dizer, queremos que vieram os militares, adoraram o poder e ficaram durante muito tempo. É isso aí, enfim. Agora, o reconhecimento do regime parece que aconteceu só na década de 50, né? Então, o que acontece, exato, na década de 50 tem o fenômeno da Guerra Fria. Né? Então, como eu falei, havia uma grande proximidade, uma grande simpatia do Franco pelos regimes de caráter fascista. Ele acabou se tornando amigo pessoal do Mussolini, do próprio Hitler. Né? Embora não entrou na Segunda Guerra Mundial ao lado desses líderes, ele se manteve oficialmente neutro. Por conta disso, a Espanha não foi invadida militarmente, como aconteceu com a Itália ou a Alemanha, por exemplo. Né? Só que ela acabou sendo isolada, politicamente, inclusive, né? E só que com a Guerra Fria acontece o seguinte, o Franco, uma das suas características ideológicas é que ele era um anticomunista de carteirinha, né? E o regime dele por extensão.
O governo norte-americano, por conta dessa nova ordem mundial, estava interessado em colocar bases militares na Espanha, porque ia apontar justamente para a União Soviética, né? Então, eles juntaram, eles juntaram a fome com a vontade de comer, né? Quer dizer, a partir da década de 50, o governo americano começa a fazer contatos mais amistosos com a Espanha. E isso faz com que, por exemplo, ele acabe fazendo com que Inglaterra e França, que eram membros do Conselho de Segurança da ONU, aprovarem a entrada da Espanha na Organização das Nações Unidas em 55, que foi o ponto culminante dessa política de aproximação. E a partir daí a Espanha, apesar de toda a sua ditadura, acaba sendo mais um membro na família das Nações Unidas. Agora, como é que se deu a decadência do governo do Franco? Quem o sucedeu? Nós sabemos, é bom que a gente toque no assunto. O monarquista é monarquista. Sim, exatamente. Então, o caso dessa decadência, ela se dá pelo seguinte, né? Como eu falei, a partir do final dos anos 50 e com a ascensão desses tecnocratas da Opus Dei, essa modernização conservadora vai causar uma coisa que eles não queriam que acontecesse. Quer dizer, você começa a ter uma população mais consciente, mais politizada, e os estudantes começam a protestar e pedindo uma abertura maior do regime. Ao mesmo tempo, você tem os operários, depois de passado todo aquele problema da guerra civil e da recuperação, os operários também começam a reivindicar melhores salários e condições de trabalho. Além disso, um problema que sempre teve na Espanha e que durante algum tempo o Franco abafou, que é a questão das nacionalidades locais, bascos, catalães, galegos, né? E esse pessoal volta a pedir uma maior autonomia, né? E começam a surgir inclusive grupos terroristas como o ETA, que surge nessa época, no final do governo franquista. Além disso, a própria decadência física do caudilho, né? Quer dizer, ele está envelhecendo, está se tornando senil. E como a pessoa dele era muito importante para o regime, acaba se refletindo no próprio regime essa senilidade. Então a década de 60 ela vai ser muito tensa, e aí é que tem a lei da sucessão. E é uma coisa curiosa, aí a gente vê uma coisa curiosa do regime franquista. O Franco, ele, de certa forma, ele toma o poder, ele sobe, né, como caudilho, tem todo esse poder, com o poder de restaurar a monarquia, já que ele é apoiado pelos monarquistas. Um dos nomes oficiais da Espanha era Reino de Espanha, durante o governo franquista, que não tinha rei nenhum, né? Então, para consertar isso e para agradar os seus monarquistas, seus adeptos, ele coloca o neto do rei que foi deposto em 1931, antes quando foi proclamada a República, que é o rei Juan Carlos. E aí no caso, o Juan Carlos acaba assumindo em 1975, quando morre o Franco, e que está até hoje no poder aí, mas apenas como chefe de Estado. É, né? Chefe de Estado, chefe de governo não é. Exato. É o Zapatero. Zapatero. Muito obrigado por estar conosco hoje aqui, Renato. Sou Renato Alencar Dota, que é mestre, olha que coisa bonitinha, mestre em História Social pela USP. Acho aqui impecável. E professor de História da UniABC. A semana que vem, nós vamos fazer o seguinte, tem uma homenagem aí aos 60 anos da telenovela. Nós vamos mostrar semana que vem os grandes vilões da telenovela. Isso terá dramaturgia com isso, né? Obrigado, sim. Renato.